Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Marcela de Sociologia do Jota Explica e hoje para mais uma aula de resolução de exercícios. Hoje eu irei resolver 3 exercícios da aula 6 sobre o tema cultura e aculturação e já vou deixar de dica para você se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. E aqui na descrição do vídeo tem um link para o grupo do Telegram, onde você vai encontrar a apostila além desses 3 exercícios mais 5. Vamos lá então? A gente começa por uma questão que é da UEMA de 2017, que fala assim: Ruth Benedict, em sua obra O Crisântemo e a Espada, afirma que a cultura é a lente através da qual o homem vê o mundo, 1974. Analise a charge a seguir, que ilustra a relação cultura e lente. A gente vê, então, de um lado a moça de biquíni falando tudo coberto menos os olhos, o que é uma cultura machista, cruel e dominadora. Do outro lado, a gente vê uma moça com uma burca que pensa sobre a moça de biquíni que tudo descoberto menos os olhos, o que é uma cultura machista, cruel e dominadora. Ou seja, ambas estão aí se julgando. Vamos para as alternativas? Vamos lá. A charge expressa um comportamento no qual a pessoa, letra A, analisa práticas de sistemas culturais diferentes, pautadas nos referenciais de sua própria cultura, julgando negativamente os padrões que fogem a esses referenciais, agindo de forma etnocêntrica. Será que as duas agiram de forma etnocêntrica? Letra B. Considera os padrões culturais do seu próprio grupo social como diferentes, bizarros, desconsiderando que cada padrão cultural possui uma lógica própria, agindo assim de forma relativista. Pessoal, lembra qual é o conceito de etnocentrismo e qual o conceito de relativismo social? Relativismo cultural? Cuidado para vocês não confundirem esses dois, porque um é o contrário do outro, certo? Letra C. Respeita a lógica interna de cada cultura, expressa nas mais variadas formas de práticas culturais, concebendo a diversidade como natural, agindo de forma egocêntrica? Será que o que está descrito aí é algo egocêntrico? D. Concebe a própria sociedade como o centro da humanidade e, portanto, como uma única expressão de padrão cultural aceitável, agindo de forma teocêntrica? Ou letra E, valoriza os padrões culturais da sociedade nacional, julgando-a como superior, menosprezando culturas cujos padrões são iguais aos do seu grupo, agindo de forma antropocêntrica? Bom, pessoal, vamos lá, dá um pause, resolve e vamos agora para o comentário. Pessoal, as moças, quando elas se olham e pensam, olha, uma tá toda descoberta, a outra toda coberta, elas estão tendo um comportamento etnocêntrico. E lembrando que etnocentrismo é aquela visão de mundo que é característica de quem considera a sua cultura ou a sua etnia mais importante ou superior que as demais. Então aí fica sendo uma visão preconceituosa que pode até gerar conflitos. Na charge, as mulheres estão se analisando com base nas suas visões culturais, na sua lente de mundo e nos seus padrões de comportamento. E aí supondo que a sua visão é uma visão libertadora, enquanto a da outra é uma visão machista e conservadora. Por isso a resposta correta é a letra A. Vamos para a próxima? A próxima é do Enem de 2014. O cidadão norte-americano desperta num leito construído segundo padrão originário do Oriente Próximo, mas modificado na Europa setentrional antes de ser transmitido à América. Sai debaixo de cobertas feitas de algodão, cuja planta se tornou doméstica lá na Índia. No restaurante, toda uma série de elementos tomada de empréstimo o espera. O prato é feito de uma espécie de cerâmica que foi inventada na China. A faca é de aço, liga feita pela primeira vez na Índia do Sul. O garfo é inventado na Itália medieval. A colher vem de um original romano. Lê notícias do dia, impressas em caracteres inventados pelos antigos semitas, em material inventado na China e por um processo inventado na Alemanha. É um trecho de um livro, O Homem, uma introdução à antropologia, e vamos para as alternativas. A pergunta é: a situação descrita é um exemplo de como os costumes resultam do quê? Então ele quer saber da onde os costumes resultam, porque você viu que o costume desse homem descrito vem do mundo inteiro. Então ele resulta do quê? A. Da experimentação de hábitos sociais variados, da assimilação de valores de povos exóticos,
da valorização de comportamento de grupos privilegiados, da fusão de elementos de tradições culturais diferentes ou da recuperação de heranças da antiguidade clássica? Pessoal, dá um pause, resolve e vamos para o comentário. Gente, a gente tem que lembrar que existem muitas culturas pelo mundo. Cada cultura tem o seu próprio sistema de valores, de ideias, de crenças. E dá pra gente perceber também que essas culturas, muitas vezes, elas entram em contato entre si. Pode ser de modo pacífico ou de modo conflituoso. E aí a gente tem que lembrar que tem um fator estudado em geografia chamado globalização, que faz com que as distâncias elas diminuam através da tecnologia. E isso possibilita levar a cultura para outros lugares onde antes não era possível. E aí a gente tem uma coisa chamada hibridismo cultural, ou seja, a mistura de culturas. Por isso a letra correta é a letra D. Vamos para a próxima? Vamos lá. Enem 2019, ou seja, fresquinho. A maior parte das agressões e manifestações discriminatórias contra as religiões de matrizes africanas ocorreram em locais públicos, 57%. É na rua, na via pública, que tiveram lugar mais de 2/3 das agressões, geralmente em locais próximos às casas de culto dessas religiões. O transporte público também é apontado como um local em que os adeptos das religiões de matrizes africanas são discriminados, geralmente quando se encontram paramentados por conta dos preceitos religiosos. Vamos para as alternativas? Mas antes ele pergunta assim: as práticas descritas no texto são incompatíveis com a dinâmica de uma sociedade laica e democrática. Por quê? Ou seja, a prática que foi descrita no texto que eu li, ela vai contra o quê? Vai contra assegurar as expressões multiculturais? Vai contra promover a diversidade de etnias? Vai contra falsear os dogmas teológicos? Vai contra estimular os rituais sincréticos? Ou vai contra restringir a liberdade de credo? E aí, dá um pause, resolve e vamos agora para o comentário. Comentário. No nosso país, gente, a gente tem uma democracia, né? Ou seja, um estado que ele é laico. Ou seja, não temos uma religião oficial e todo mundo tem o direito ao culto garantido, a escolher uma religião, obviamente, desde que respeite os direitos humanos. Só que a intolerância religiosa, ela acaba restringindo a liberdade ao culto. Então, um estado laico, ele não deve definir nenhum culto, mas ele deve garantir que haja liberdade de manifestação religiosa dentro da sociedade. Ainda mais as religiões de matrizes africanas, que por conta do racismo sofrem de forma exacerbada com a intolerância religiosa. Pessoal, lá na apostila vocês encontram 8 questões para treinar sobre esse assunto também. E muito obrigada por estarem até agora comigo. Tchau!